Apocalipse 10. Vamos começar lendo aqui. Verso 1 diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e suas pernas como colunas de fogo. E tinha um livro aberto na mão, um livrinho aberto na mão. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Antes de continuar, vamos ler o verso 3 também. E clamou em alta voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Olha que interessante, né? Esse capítulo 10 tem forte relação com o capítulo 14, né, de Apocalipse. E a gente vê semelhança neles aqui. Mas algo interessante, nós vemos aqui o símbolo da promessa, né, na cabeça. E é interessante pensar, né, que se esse anjo pode se referir ao anjo do movimento adventista, como a gente vê, ou que entrega essa responsabilidade para ele, uma das preciosas promessas que o povo do Advento teve, né, foi a promessa da segunda vinda, né? Então, o arco-íris da promessa. Nós temos também aqui a força com que ele rugia, né? Parecia um leão. Aí a gente vê lá em Apocalipse 14 que ele clamava em alta voz. Então, outra semelhança aqui. E quando a gente vê o simbolismo de terra e mar aqui no Apocalipse, a gente sabe que terra é um lugar pouco povoado e mar são regiões densamente povoadas. E se esse anjo, segurando esse livrinho, clamando em grande voz, estava com os pés sobre a água e os pés sobre a terra, o seu impacto dessa mensagem que estaria nesse livro seria global, atingiria as nações, tanto poucos povoadas como também as fortemente povoadas. Quem quiser comentar, fique à vontade também, tá? Pode me interromper a hora que precisar. Eu vou pedir para... Quem que pode ler para mim Isaías 29:11? Isaías 29:11. Nós, para ter uma ideia dessa questão de livro aberto, livro fechado, quem consegue ler? Senão eu leio aqui. Isaías 29:11. Bom, eu vou ler então aqui, aí vocês me acompanham, fazendo favor. Diz assim: para vocês, toda a visão não passa de palavras seladas num livro. Olha só a linguagem. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia por favor, responderá, não posso ler, está lacrado. Aqui a gente vê um livrinho aberto. Se a gente vê que um livro fechado significa algo que alguém não pode ler, mesmo que saiba ler, não consegue ler, o que seria o livrinho aberto? O que vocês acham? É algo que nós podemos entender e compreender. Então a gente vê que esse livrinho aberto, ele se refere, nós temos que ver aonde na Bíblia nós temos algum momento aonde ele não estava aberto. Aonde será que ele não estava aberto, né? E a gente pelo menos eu nunca vi uma referência, senão a que a gente vai ver aqui. Mas antes, né, falando sobre a questão de rugir como o leão, em Oséias 11:10, quem quiser tomar nota, diz assim: eles seguirão o Senhor, ele rugirá como o leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo
desde o ocidente. E é interessante porque aqui em Oséias fala que quando o Senhor rugir como leão, os seus filhos virão, né? E essa mensagem fez algo semelhante, né? Ela seria como um rugir do leão e traria os sinceros também. Gosto muito desse exemplo também. Então, tem autoridade em extensão mundial também, tem a força de um leão e traria também as pessoas unidas numa verdade. E temos essa questão do livrinho aberto. Vamos ver na Bíblia, então, aonde nós temos livro fechado. Um livro fechado. Vamos abrir em Daniel. Bíblia em Daniel. Livro Daniel. Se a gente vê no capítulo 8 de Daniel, o capítulo 8 começa aqui com uma visão do bode, do carneiro, e eles começam a se enfrentar, e a gente vê também o chifre que sai da cabeça desse carneiro, se não me engano é do carneiro, e aí ele cresce, aí então é chamado chifre pequeno, etc. Depois dessa ilustração, o anjo vem e explica. O anjo vem e explica, fala, olha, o bode é a Grécia, o carneiro a Medo-Pérsia, o chifre pequeno é um poder e tal. Ele vem explicando. E aí a gente vê algo que chega aqui no verso 12 e 13. Olha só. Falando da extensão ali da obra, né? Tá continuando a obra do chifre pequeno, que é a mesma do a besta que sobe do mar. Então a gente vê aqui, o exército lhe foi entregue e o contínuo, com o contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou. Depois eu vi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e os exércitos a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E é interessante que mais para frente aqui, se a gente seguir aqui no verso 17, diz assim, ele veio para perto de onde estava, e vindo ele cair, né, falando do anjo, né, assombrado, e cair como o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no tempo do fim. Então a gente vê claramente aqui que esta visão do verso 17 está se referindo a qual? Se antes nós tivemos toda a explicação de que seria a Média, a Pérsia, seria ali Alexandre o Grande, depois viria Roma, depois viria ali o papado, e agora ele está falando que esta visão é essa das 2300 tardes e manhãs. Então a gente tem essa primeira referência, seria para o tempo do fim. Verso 19, e te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá o seu determinado tempo do fim. No determinado tempo do fim. Agora, lá no final, aqui no verso 20, na verdade, ele vem explicando, ó, aquele carneiro é a Média-Pérsia, aquele bode peludo é a Grécia, desculpa que eu inverti quando eu falei. Aí vai falando dos quatro generais e tal, mas olha quando ele chega no verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Qual é a visão da tarde e da manhã? Só tem uma referência no capítulo 8. 2300 tardes e manhãs. Tu, porém, cerra a visão, fecha o livro, lacra o livro, assim como está em Isaías 29:11. Ninguém vai entender, está lacrado. Por quê? Porque quer ver, ó, tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias, 2300 anos, né, se cumprirá. Eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo. Então levantei-me e tratei dos negócios do rei. Espantavam-me com a visão, e não havia quem entendesse. Não havia quem entendesse. Ele espantou com a visão. Não foi com a visão do bode
peludo, não foi com as outras visões, porque ele foi explicado essa visão. O que não foi explicado é que haveria um poder que destruiria o santuário. Isso deixou ele arrasado. Como assim destruir o santuário? Ser pisado a pés por tanto tempo? E como assim 2.300 dias ele não entendeu essa parte da visão e o santuário será purificado? E ele até assim ficou enfermo, né? Imagino que ele deve ter ficado muito deprimido, né? E aí ele tomou a decisão de levantar em algum momento e cuidar das, é, das coisas do rei, né? Então, qual é o livro selado que a gente encontra? É Daniel 8,14, de maneira específica. A parte que foi fechada, selada. Então, se existe um livro fechado, é esse que está fazendo referência. E daqui a muitos dias. E a gente já viu, né, no estudo do Apocalipse, quando a gente vai lá para frente novamente, os capítulos anteriores, as trombetas, etc., a gente vê que esse momento aqui já é o tempo do fim. Então, no tempo do fim, quando se inicia o tempo do fim, ali após o toque da sexta trombeta, ali perto dessa data, né, existe esse livrinho fechado. Então, esse livrinho que está aberto é o livrinho de Daniel 8,14 que se abriu. Ou seja, as pessoas poderiam ler e entender. Se a gente vai em Ezequiel, não lembro o capítulo agora que está, mas tem a mesma referência que foi dada a um livro Ezequiel. Ele comeu aquele livro e ele entrou nas suas entranhas, etc. E ele entendeu a mensagem. É dito assim também. Então vamos continuar aqui. Verso 4. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas quando ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevam. Interessante, né? Por que será que não foi permitido? Para tudo Deus tem um propósito. E é interessante que não fica meio estranho, não sei se vocês concordam comigo. Poxa, então por que tem esse verso? Se não falou, mas tem um porquê. Eu acredito que se Deus não tivesse colocado isso aqui, quando eles lessem, eles vivenciaram, né, o povo do grande movimento adventista, essa frustração. E a gente vê ali que eles tiveram esse momento de dúvida, de incertezas. Por que não foi escrito? E da mesma maneira eles puderam ver que eles vivenciaram tempos difíceis e que a mão do Senhor estava ali com eles nesse período. Então por que, né? Algumas pessoas entraram aí, sejam bem-vindos. Estamos em Apocalipse 10, verso 4. O que nós vimos agora, no verso 2, é que tinha um livro aberto. E nós vimos, de acordo com a profecia lá de Daniel 8, 14, que é onde existia um livro que estava fechado. Ele estava fechado, então agora se abriu, existe um livro aberto. E a gente viu também, biblicamente aqui, que livro fechado é quando ninguém pode entender. Livro aberto é quando alguém pode ler e entender. Então a mensagem de Daniel 8,14 estava fechada e foi aberta neste capítulo, capítulo 10. Ou seja, estava aberto. O que quer dizer? Que as pessoas entenderiam. Ok? Então, verso 5 do Apocalipse 10. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou àquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e tudo que nele há, e a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, que não haveria mais demora. É interessante que novamente faz referência a Apocalipse 14, então não é a única semelhança apenas do anjo lá falar em grande voz, né? Mas também essa referência, né, ao Criador dos céus, da terra e tudo que nele há. E no inglês, esse não haverá mais demora, não haverá mais tempo, que entendido ali no seu sentido, né, muitos acreditam que é uma tradução falando que não haveria após isso mais profecias de tempo. Mas não vai ser o objetivo aqui demonstrar o porquê dessa explicação, tá? Isso aí a gente pode conversar, quem quiser conversar depois particularmente, no verso 7 agora. Mas nos dias do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas.
Então a gente vê aqui um mistério, né? O que é mistério? A Bíblia traz vários mistérios, né? O mistério da encarnação, o mistério do evangelho, o mistério de várias as coisas. Por quê? Porque ao homem não há dado a entender. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. É dada a entender aqueles que podem discernir espiritualmente. Então, é mistério. Aqueles que tentam ouvir, buscam, mas não buscam de maneira espiritual, não conseguem entender as coisas espirituais. E por isso que ela se torna um mistério. E também porque ela é demasiado grande ao nosso entendimento. Profundo, é muito profundo. Se é muito profundo, é um mistério. Então Deus vai revelando a nós pouco a pouco. O mistério do sacrifício de Cristo, nós passaremos a eternidade se aprofundando nele. E a gente às vezes pode cair num erro, né? Eu até faço uma reflexão aqui. Quantas vezes a gente vai ler, não, já li esse livro, já sei desse assunto. A gente está limitando o que Deus quer fazer na nossa vida, de passar novamente nesses assuntos, porque a gente já estudou. Já estudei sobre a vida de Jesus, o sacrifício dele, já entendo. Poxa, se nós vamos passar a eternidade se aprofundando, será que eu não posso tirar um novo lampejo de luz para mim? Poder saem, né, dessas palavras e entram na nossa mente. Se a gente se limita pensando assim, não, eu já sei, não preciso estudar mais, realmente Deus vai poder fazer pouco por nós. Agora, se a gente não se limita, a gente sempre quer cavar mais fundo, ir mais fundo na verdade do Senhor, sempre tiraremos, como Ellen White fala, novas gemas ou novos pedaços de verdade e usaremos para nós. E se beneficiaremos não só a nós, mas aos que estão ao nosso redor. Verso 8. Eu vou tocando aqui, a menos que alguém depois tenha alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade. Ou comentário. Então a voz que eu do céu... perdão. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse e tomasse o livrinho. Disse-me: Toma-o e come-o. Ele te fará amargo no teu ventre, e na tua boca será como mel. Então, olha só, vamos lá. Vamos fazer a gente aqui. Vamos comer, então, o livrinho. Que livrinho? Daniel 8,14. Então, se a gente voltar lá em Daniel 8,14, vamos comer o livro aqui, tá? Como a Bíblia fala. O único livro fechado nas Escrituras que a gente vê, que a gente provou aqui, que Daniel, ao final, foi receber uma ordem, sela o livro, fecha o livro, lacra o livro. E se a gente ler novamente, vou até ler de novo, que novas pessoas entraram aqui, Isaías 29:11 diz assim: Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler, e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está lacrado. Ou seja, livro fechado não se entende, livro aberto é para compreensão. Tá? Então foi aqui no verso 17, mandado para que ele fechasse. 17 não, peraí. Verso 17 falou que seria para o tempo do fim. Verso 26. A visão da tarde e da manhã. A única parte que fala tarde e manhã é Daniel 8,14. Daniel 8,26 nós estamos. Que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, fecha o livro, fecha o entendimento das 2.300 tardes e manhãs, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Quando? Como o texto fala ali, no tempo do fim. Então, o que diz Daniel 8,14? Até quando? Até quando durará essas coisas? Que coisas? O sacrifício, o contínuo, né? Ser tirado a transgressão assoladora, o santuário sendo entregue também para que se fosse pisados. Até quando? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Eu não vou agora aqui dar um estudo profundo das 2.300 tardes e manhãs. Eu vou abrir com vocês aqui, rapidinho, para vocês olharem a minha tela. Aqui nós temos uma linha de tempo profética, ok? Se nós lermos as 2.300 tardes e manhãs, o estudo profundo, se você vir aqui, né, em Daniel 9, Daniel 10, que vai trazer o cumprimento, ela se une
com outra profecia. 2.300 tardes e manhãs cobre o tempo todo, toda uma linha de tempo de 2.300 anos, mas existem profecias embutidas. Então, tem a profecia para o povo do Senhor, que é dado aqui em Daniel 9 e 10, na verdade, Daniel 9, perdão, das 70 semanas, ela é acoplada justamente a 2.300 anos, como fazendo parte. Então, a gente ali tem, até ali fala, né, no Daniel 9, até vamos ler aqui, vamos. Deixa eu ver a partir da onde que a gente lê Daniel 9. Tem a oração de Daniel, ok. Aí ele estava falando que estava em oração. Aqui, ó, verso 21. Estando eu, digo, ainda eu falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha primeira visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e disse, Daniel, agora eu vim para te fazer entender o sentido. Do que, gente? Sentido do que? Se você voltar aqui, Daniel 8, porque no Daniel 9 ele só está orando, não tem sentido aqui. Agora, se você voltar no final aqui, Daniel 8, 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Eu, Daniel, estive enfraquecido, enfermo, alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, porque não havia quem entendesse. A única parte que o anjo não explicou foi dessa parte das tardes de manhã. O resto ele explica aqui no verso 20 e diante. Então agora, e olha que interessante, sabe quanto tempo depois o anjo volta? De Daniel 8 para Daniel 9? Anotem aí quem quiser. 15 anos. 15 anos de espera. Aí depois, Daniel 9, ele começa aqui uma oração, etc. Falando uma oração muito bonita que vale a pena ler. E agora ele fala aqui, Gabriel, agora eu vim para te fazer entender a visão. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos lá. Verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar a ti, porque és muito amado. Vocês são amados também, viu? Assim como Daniel é amado, nós somos amados pelo Pai também. Ele tem muito desejo de responder nossas orações. E é de surpresa como nós oramos tão pouco, né? Porque portanto, considera a mensagem e entende a visão. Aí ele vai pegar a mensagem de Daniel 8, 14, que foi selado, que ele não entendia, e ele vai dar uma explicação parcial dela. Aquilo que ele podia entender. O resto só seria entendido no tempo do fim. Ele fala assim, verso 24. 70 semanas estão determinadas. Olha só, ou seja, você percebe aqui que ele fala aqui, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a tua santa cidade. Antes de continuar, esse determinadas, se você for no original, é nestak, eu não sei como que fala, que significa cortadas, tiradas de um lugar maior. Esse é o entendimento. Isso faz todo sentido. Existe a profecia dos 2.300 anos, que é isso aqui que a gente está vendo, mas eu vou até... Aqui, ó, 2.300 anos aqui, embaixo, aqui, não sei se vocês estão vendo. Então ela tem uma profecia de 2.200 anos, tem um tempo maior. Então a gente pega aqui ele fala assim, ó, 70 semanas estão cortadas dessa parte maior dos 2.300 anos. Que eu estou vindo fazer você entender, porque antes você não estava entendendo. Voltei 15 anos depois para você entender parcialmente. E o que aconteceria? Seria para o povo de Israel, seria para Jerusalém, que é a santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Olha que interessante. Aqui falando sobre a unção de Jesus no batismo. Aqui falando sobre fechar a visão profética dessa parte das 70 semanas, trazer a justiça, que é a obra de Cristo. Então, olha, Daniel, desses 2.300 anos, 70 semanas, que são 490 anos, tá? Ele fala assim, Daniel, desses 2.300 anos, 490 anos estão separados para o povo de Israel,
para vir o Messias, que ele vai vir dar fim aos pecados, etc. Essa é a explicação aqui. Aí o 25. Sabe e entende. Olha só, ele vai falar agora o início. Quando começa? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, ou seja, quando Jesus foi ungido, o batismo dele, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as praças e os muros serão reedificados, mas em tempos angustiosos. Se a gente vê, deixa eu ver aqui, linha de tempo profética adventista. Eu quero ver algo mais preciso disso aqui. Rapidão, acho que é essa aqui que traz isso aqui. É, essa aqui mesmo. Deixa eu abrir novo aqui para vocês acompanharem comigo. Opa, cadê esse negócio daqui? Aqui, ó. 7 semanas e 62 semanas. Ó, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Desde a saída do decreto de Artaxerxes, se você voltar na história, você vai ver que o decreto de Artaxerxes, que foram 3 decretos para reconstruir Jerusalém, mas teve um que foi completo para reestruturar a parte, né, civil, toda a parte ali de Israel foi o de Artaxerxes. Então o que mais tem validade, que foi ali no ano de 457. 7 semanas e 62 semanas. Ele separa as 70 semanas. 7 semanas, primeiro, o que seria? Para a reconstrução de Jerusalém. Se você soma, que é 7 semanas, tem 7 dias, você tem que transformar em dias, né? Então, dá 7 vezes 7, dá 49. 49 dias. Então, 490, se não me engano, é aqui, né? É isso mesmo, deixa eu fazer a conta aqui. 7 vezes 7 dá 49, ou seja, se cada dia, cada ano, você quer dia, né? Cada dia é um ano, então são 49 anos. 49 anos demoraria para reconstruir Jerusalém. E foi justamente isso. A reconstrução foi dada justamente 49 anos depois. Olha que interessante. Aí depois haveria 62 semanas. Até quando? Até ungido. Se você soma 62 semanas, que dá vezes 7, 62, vezes 62 vezes 7 dá 434, mais 49, 483. E você soma daqui, 457, vai dar justamente, lembrando que não tem ano zero, então para fazer a contagem certa, dá o ano 27, que é justamente o ano, se você olhar na história, o ano que Jesus foi batizado. Então essa profecia estava sendo bem precisa. Ó, vai ter 7 semanas, mais 62 até ungido. Tá? Aí, vamos continuar aqui. No verso 25. O príncipe, 7 semanas e as 72 semanas. Espera aí que alguém entrou aqui, eu tenho que só aceitar rapidinho. Vamos voltar aqui. Vamos lá. As praças e os muros. Tá, não, verso 26 de Daniel 9. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido. O que é isso? Ou seja, depois do batismo de Jesus, depois de um tempo, ele será cortado, morto, né? E não mais será. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas desolações. Olha o verso 27. Perceba que foi só 68 semanas, né? Perdão, 69 semanas, faltou uma semana. Olha só que ele fala de uma semana no verso 27. E ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ou seja, Jesus daria fim, faria cessar o ritual de sacrifício, bem no meio da semana. Se você contar, 3 anos depois que ele foi batizado, ele foi morto. Justamente 3 anos e meio depois, perdão, 3 anos e meio depois ele foi morto, justamente na metade da semana. E beleza, acho que só aqui já tá bom. E a gente vê que o fim da uma semana foi justamente no apedrejamento de Estevão, quando foi o povo de Israel deixou de ser o povo especial de Deus, no sentido de ser comissionado a mensagem para eles. Foi tirado e foi dado aos discípulos, à igreja cristã. E você vê por que Daniel fala, o anjo fala para Daniel que as 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Eram os últimos 490
anos de graça que Deus daria para o povo se arrepender. Mas em vez de se arrepender, eles mataram a Jesus, mataram os seus servos. E aí sim, a profecia de que eles mesmos, né, falaram que o seu sangue caia sobre nós, nossos filhos, foram cumpridos no ano 70 depois de Cristo, quando Deus ainda deu chance aos filhos daqueles que mataram a Jesus, mas eles não aceitaram. Então, os juízos das suas próprias decisões vieram sobre eles. Então a gente consegue entender a primeira parte, né, aqui. Depois nós temos outras profecias, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho nos próximos estudos, mas a gente vê que a profecia de Daniel 8,14, ela começa em 457. Tem uma parte que é para o povo de Israel, mas haveria uma parte que viria até 1844. Se você somar 2.300 anos a 457, entendendo que não há ano zero, então vai do -1 para o 1, vai chegar em 1844 ali, nessa data, ok? Então, entendendo isso, o que o povo, quando entendeu, Guilherme Miller, quando ele entendeu essa profecia que estava aberta para ele, o que ele entendeu? Que ao invés de ser o juízo de Deus que começaria em 1844, ele entendeu que seria a vinda de Jesus. Mas a vinda de Jesus é a mais esperada bem-aventurança e promessa, como do arco-íris que a gente viu ali, né? Da vinda, da esperança e promessa de um crente. E quando eles souberam isso, deixa eu voltar para cá. Quando eles souberam disso, quando eles viram isso, eles ficaram plenamente felizes, alegres e contentes de que Jesus viria. Aqui no verso 9, quando Guilherme Miller tomou e comeu do livro, foi doce como mel na boca, porque ele viu que Jesus estaria voltando. Jesus estava muito próximo, vinha ali logo 10 anos mais ou menos, ou 12, eu não lembro exatamente quantos anos, à frente. Então ele estava com aquela esperança maravilhosa. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado deste mundo, sabe? Há muita dor, há muito sofrimento, pessoas queridas ao nosso lado sofrem, e Jesus precisa voltar. É claro que a gente vive momentos agradáveis neste mundo, mas esse mundo precisa acabar. Agora imagina eles entenderem que Jesus viria poucos anos depois. Que alegria! Doce como mel. Porém, haveria de se tornar amargo no seu ventre. Porque essa doce esperança se tornaria amarga no seu grande desapontamento em 1844, quando o povo do Advento, depois dessa linda pregação, foi até a pedra ali nos Estados Unidos, uma pedra elevada numa fazenda. Não lembro da fazenda de quem, não sei se era a fazenda de Miller, acho que era, não lembro, não tenho certeza. Olhando para o céu, e Jesus não voltou. Ellen White fala que ela chorou da meia-noite até o amanhecer. Eles choraram, choraram, choraram. E tão forte que foi aquele desapontamento. Se a gente voltar atrás alguns anos, dias, né? 13 dias, se não me engano, antes desse dia, um dos pastores, que eu esqueci o nome agora, puxa, sempre estava na minha mente, agora esqueci. Ele estava batizando pessoas num rio gelado da América. E aí ele pegou pneumonia, porque ele não saía do rio, muitas pessoas sendo batizadas, e ele morreu. E aí a sua mãe falou para sua filha, filha, a esposa dele, filha, não se preocupe, daqui a poucos dias nós veremos a Jesus e veremos o seu pai também. Olha como era doce essa esperança e como se tornou amarga o desapontamento, ilustrando claramente que esse texto aqui tem que ver com os mileritas e sua doce esperança. E a gente vê claramente que aqui também seria dada a ordem no verso 11. Então foi-me dito, importa que profetizes a muitos outros acerca de muitos povos, nações e línguas. Foi dada uma ordem. Esse não é o fim. Esse vai ser o início do povo escolhido por Deus para levar a última mensagem ao mundo. Isso, Charles Fitch. Obrigado, Nathalie. A última mensagem de graça a um mundo perdido.
E esse capítulo 10 tem total relação com o Apocalipse 12, em algumas partes, que fala do remanescente, e do Apocalipse 14, que fala do povo que levará as 3 mensagens ao mundo. Então aqui está a nossa identidade profética como adventistas. É neste texto que eu baseio também o entendimento que esta é a igreja verdadeira. Esta é a igreja escolhida por Deus para levar essa mensagem especial. Ela é uma igreja profética. Assim como a parte de Laodiceia também mostra a condição daquele povo que Deus escolheu, né, para levar essa mensagem. Mas ela é profética, ela é a igreja do Senhor. E é um privilégio fazer parte deste movimento que traz luz ao mundo que está em trevas. Façam parte desta mensagem. Entreguem suas vidas na pregação dessa mensagem, para que Cristo venha em breve e que essa luz, essa chama, nunca se apague de nossos corações, da breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, gente, finalizei por aqui. Se ninguém tiver comentários ou perguntas, nós podemos encerrar. Hoje foi mais rápido, né? Só eu falei também? Ninguém quis falar? Mas tá bom. Vamos orar então. Hoje você não fez pergunta, Celinho. Mas você não pegou no começo. Eu gravei aqui. Depois eu vou ver se eu disponibilizo essa gravação. Nathalie, a pregação que eu preguei lá na igreja de vocês foi gravada? Foi, só que o canal da igreja foi hackeado. Aí tem que ver se ainda tá lá. Ah, tá. Mas Beleza. eu vou procurar. Você lembra? Ah, foi 22 de outubro, né? Ah, É é verdade. mais fácil achar. Verdade. Eu quero ter, porque é justamente essa pregação aqui, né, também. Aí dá pra mandar no grupo pra quem quiser ver também. Lógico, eu acrescento outras coisas, né? É... Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, revivando nossa fé no movimento adventista, profetizado claramente, nós vimos aqui hoje, não uma forçação do texto, mas linkando texto com texto. A gente pode ver que o Senhor deixou um povo escolhido nessa terra, não porque eles são melhores que outros, de maneira alguma, na verdade, eles são mornos. Porém, nós somos mornos, ó Pai, mas queremos ser quentes pelo seu poder, receber a chuva serôdia e fazer parte desse remanescente que será quente e também transmitirá esse evangelho ao mundo. É uma responsabilidade muito grande, ó Pai, estar no meio desse povo. Que o Senhor nos eleve à altura desse nobre chamado. Que o Senhor nos dê esse senso desta importante missão. E que não venha sobre nós orgulho, porque se o Senhor cortou aqueles ramos de Israel, que muitos, né, Pai, foram cortados, quanto nós que somos enxertados, o Senhor não cortará também se não formos fiéis e levarmos a sério a vocação que o Senhor nos deu. Mas sem a sua ajuda a gente não pode nada, Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude e perdoe os nossos pecados. Venha nos conceder a promessa, Pai, e a coragem de levar a mensagem avante. E entregar os nossos talentos, bens e tudo que temos na pregação desse evangelho. Assim como lá em meados de 1844, as pessoas deram tudo que tinham, literalmente, para o avanço dessa causa. Que possamos fazer o mesmo também. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.